O ano de 1994 foi um bom ano para os games, vocês não acham? Nesse ano, tivemos verdadeiros clássicos, como Super Metroid, Tekken, Virtua Fighter 2, Balls 3D... E nos PC da época, não foi diferente. Nesse mesmo ano, foi lançado fodendo Doom 2, Heretic e o game que veremos hoje, Rise of the Triad. Rise of the Triad era para ter sido uma sequência direta do clássico Wolfenstein 3D. Porém, por não conseguirem os direitos da franquia na época, Rod acabou se tornando sua própria coisa, por mais que compartilhem grandes semelhanças além da própria engine. E o responsável pela direção do projeto é ninguém mais, ninguém menos que o Tom Hall, que anos atrás já havia trabalhado em Commander Keen, Catacomb 3D e o próprio Doom. E após sair da ID Software, depois de divergências criativas, ele pulou fora e correu para os braços da Apple II, a mãe dos jogos de PC da época, publisher de verdadeiros clássicos, como os dois primeiros Duke Nukem, Crystal Caves, Biomenace, ok. E na Apple II, Tom Hall pôde finalmente fundar sua própria equipe, a DIP, Developers of Incredible Power, e não fizeram mais nada após isso. Este game foi tecnicamente um fracasso na época, mas hoje é um cult classic com o pessoal retrô, que gostam de um boomer shooter bagaceira. O meu primeiro contato com a franquia, na verdade, foi com o remake, e lembro de ter comprado os dois a R$1 na Steam. E lembro de ter gostado bastante do remake, apesar de sua natureza pouco polida. Fuck! Tá tão cru que ainda voa! Foi um game que me divertiu por um tempo. O original eu demorei para experimentar, pois estava procurando um bom source port para jogar. Eu não comprei o remaster da Night Dive e eu preferi pegar um source port para dar uma experiência mais fiel ao original, sem perder muito de sua essência. Tive alguns crashes, mas nada muito grave. E o que foi? Você quer mesmo que eu tivesse jogado essa porra no emulador? Usando a DOSBox como um chimpanzé? Posso configurar os controles e me questionar por que diabos alguém jogaria um FPS que você anda pelo mouse? Vamos iniciar o game escolhendo entre 5 personagens. E cada personagem possui habilidades e formas diferentes de se jogar. Então eu estarei seguindo com Tarandino Cassati, pois é o protagonista e ele possui os status mais balanceados. A história é que uma equipe vai investigar um culto maluco numa ilha, daí eles são descobertos e são obrigados a matar todo mundo dali. Começando o game, você percebe as diferenças com o Wolfenstein. Primeiramente, as fases geralmente não são grandes corredores e que os céus possuem texturas. Mas talvez uma das primeiras coisas que você percebe é que você pode equipar 2 pistolas nas mãos. Algo inútil, já que logo após isso você consegue a metralhadora, que te carrega pelo jogo todo. As armas são algo bem especial. Nós temos as tradicionais bazucas, com variantes que atiram projéteis em várias direções. Mas os verdadeiros destaques são a Fire Bomb, que mata inimigos em área e treme toda a tela, e a minha favorita, a Firewall, que faz uma parede de fogo que mata qualquer inimigo de nível baixo e transforma eles em ossos. Muito foda! Agora, os inimigos. Eles se comportam como qualquer inimigo hitscan da época, que a partir do momento que vem você, já atiram. Porém, não são uma grande ameaça, ao menos nas dificuldades normais. Isso não é Blood, que acabam com sua vida em segundos se não tomar cuidado. Mas há exceções, e uma delas você conhece a partir do segundo episódio com os Enforcers. Esses bastardos que carregam uma M60 e que atiram granadas que seguem uma linha reta que respeitam a lei da física. Fora o fato dele ser um dos inimigos hitscan mais chatos do jogo, exigindo encher os malucos de chumbo e tornando o jogo cada vez mais um trabalho árduo. É como se tivessem fundido os Revenants com os Machine Gunners do Doom num só arrombado. Se tiver mais um no campo, boa sorte, tá? Uma pena que a introdução deles nesse primeiro game não é tão memorável como foi no remake de 2013. Esse game também possui power-ups,
temos o God Mode, que diferente do convencional, que fica apenas invisível, aqui você também fica invisível, porém dispara pós de energia pelas mãos. Também temos o Dog Mode, que é auto-explicativo, e power-ups nocivos, que atrapalham sua visão e navegação. E por algum motivo os designers pensaram que era uma boa ideia as armaduras também serem power-ups temporários. E há dois tipos de armaduras nesse game: o colete à prova de balas e a armadura de amianto, que faz você ficar imune a fogo e às explosões. Rise of the Triad tem um estilo bastante único que os diferencia dos FPS da época. Eles geralmente usavam sprites desenhados, porém Rot resolveu utilizar sprites de atores digitalizados. A mesma técnica que Mortal Kombat usou, que ficaria popular na época. Uma técnica que veio sumindo com os anos, deixando esse game bastante especial comparado com os jogos daquele tempo. Além dele não ter medo de parecer ridículo muitas vezes, com os inimigos fazendo palhaçada, como, por exemplo, inimigos fingindo de morto ou o próprio Dog Mode, que é um power-up inesperado. Outra particularidade interessante de Rot é a sua engine. Ele foi feito na mesma engine de Wolfenstein 3D, que já na sua época já era datada. Porém, podemos dizer que ela foi turbinada, podendo assim dizer, podendo ver verticalmente, além de possuir seções de plataforma, com esses trecos chamados de GEDs, que servem para dar variedade para a gameplay, com molas, plataformas se movimentando e afins. A engine de Wolfenstein 3D, ela tem como sua principal limitação apenas renderizar paredes de 90 graus, ou seja, digamos que não há, entre aspas, cima em Rise of the Triad. Tanto é que os elevadores são basicamente uma mentira e só te teleportam para uma parte mais para frente da fase. E deixa eu te falar, a arquitetura desse game é bizarra e nem tenta se parecer com um lugar real. E quer saber? Que bom, tá? Isso é um videogame e não uma experiência cinematográfica. Mas talvez meu principal problema com esse game não é nem isso, e sim o level design. É inegável que Tom Hall e sua equipe foram pessoas muito talentosas e colocaram muito esmero no game. Mesmo com as limitações técnicas, eles conseguiram trazer um produto bem completo. Dito isso, os mapas desse jogo são comicamente labirínticos, muito repetitivos e muitas vezes grandes demais. E a partir do terceiro episódio, fui obrigado a usar cada vez mais o mapa. E mesmo com o mapa sendo super completo, mostrando textura das paredes e tal, é muito fácil perder, pois tudo é igual. Novamente, super impressionante levando em conta a engine. Tipo, olha que massa esse mapa. Ele até me lembra uma daquelas fases de cidade do Doom 2. Super impressionante, mas é igualmente uma bosta de se navegar. Quem diabos fez esse mapa? Sandy Peterson? E graças à repetição de cenários e texturas, não é raro ficar muitas vezes perdido nas fases procurando o que fazer. Diversas vezes eu tinha que sair do jogo e ver o que tinha que fazer. Isso nunca é um bom sinal. Geralmente, você só fica passeando na fase sem nada acontecendo. E unido com os inimigos mais esponjosos, fica muito monótono. Vamos falar mais deles agora. Nós já falamos dos Enforcers, porém no terceiro episódio, infelizmente, conhecemos os robôs. Sim, esse game tem robôs, por que não teria, né? E o design deles é baseado nos Daleks do Doctor Who. Enfim, esses filhos da puta só morrem se forem atingidos por foguetes. E mesmo assim, precisa de mais de um hit para morrerem. E se lembram o quão legal era a Firewall? Pois é, ela é inútil contra esses caras, que a partir do momento que vem você atiram os foguetes. E não sei se vocês sabem, mas tomar um míssil na cara dói. Sem contar as Ballista Craft, que são os robôs que simplesmente não morrem. Ou seja, caixões com pernas. E falando em dor, armadilhas nesse game doem pra caralho. De toda a gameplay que tive nesse jogo, minhas principais mortes não foram nem por inimigos e sim por armadilhas. E esse jogo tem várias. Temos os espetos furadores de cu, paredes de lava, paredes que disparam chamas. Tem até uma fase basicamente dedicada a armadilhas. E essa fase é a infame The Room. Que, diferente do filme que você se diverte pela malfeitice, aqui é pura dor. Basicamente é uma fase que você tem que procurar chaves enquanto tenta não morrer para as armadilhas em todos os cantos. Você aparentemente consegue ver a cabeça de Scott Miller nessa fase, mas eu não fiz isso pois... Você sabe quem diabos é Scott Miller?
Pois é, eu também não. Então, adiante. Outra coisa meio chata é quando você pega um power-up temporário e não há nenhum indicativo de quando o power-up irá acabar. Em Doom, quando você pega a invencibilidade ou a roupa de proteção, a tela fica com uma determinada cor. E a tela pisca para indicar que está esgotando. E Doom veio antes. Outra coisa insuportável é quando você fica com pouca vida e o jogo faz um barulho merda toda hora. Sei que tem que indicar que a vida está baixa, mas meu Deus, cara. Os caras que fizeram isso aqui não perceberam que isso era um cu? Aqui tem um bando de idiotas! O que sobrou agora foi falar sobre os chefes. Os chefes desse jogo são bastante únicos. Primeiro conhecemos o General Darien, tá mais para General Daria, pois ele nem teve chance de sair de sua caixa. Depois temos o Criss Cross. Ele é aquele tipo de chefe básico de FPS, apenas um alvo para circular e atirar. Depois disso temos o NME. O NME tem uma das lutas mais zoadas que eu já vi num FPS dessa época. Ele é super rápido, ataca você fora do seu campo de visão, não dando nenhum feedback que ele te acertou. E a única forma de ter uma chance na luta é se estocando durante a luta numa das salas cheias de Ballista Craft. Que merda. Só não é pior que a luta do El Escuro. A sua primeira fase já é esquisita, pois você não enfrenta ele atacando, e sim esperando ele virar um conjunto de cabeças e depois persegui-lo até seu esconderijo. Chegando lá, você precisa acertá-la apenas quando ele fica acima dessas crateras de fogo. Além disso, você precisa abrir as paredes secretas e ficar pegando os coletes de amianto para que não morra no fogo. Esse chefe é um cu, e ele até bugou na primeira vez que eu joguei e simplesmente não quis morrer. Esse chefe foi um cu e foi um prazer ver esse boss explodir. E esse foi Rise of the Triad. O que foi? Você quer que eu jogue as 200 fases secretas e a expansão que só adiciona dificuldade barata e nada realmente significante pro jogo? O que você acha que eu sou? Um gamer? Um youtuber? Não, eu sou um palhaço. E como um bom palhaço, tá aqui o final ruim. Para conseguir o final bom, você precisa destruir os ovos do El Escuro antes de matá-lo, pois aparentemente El Escuro é onívoro e procria assexualmente. Tom Hall, vá pra casa que você já tá drogado. Eu poderia muito bem fechar o vídeo agora, porém esse jogo tem mais um super trunfo que faltou falar. Esse é Lee Jackson, principal compositor de Rise of the Triad e muitos outros games de PC da época, que hoje são verdadeiros clássicos como Duke Nukem e Shadow Warrior. Na minha sincera opinião, a música foi o que me manteve jogando e é um dos seus melhores trabalhos. A trilha sonora de Rise of the Triad é algo tão presente no game quanto o hentai na franquia Sonic. Este jogo possui mais de 30 faixas musicais que, cara, não sei como Rise of the Triad não está no top 5 melhores músicas de videogame de todos os tempos. Bob Prince também trabalhou nesse jogo, mas não é por nada não, mas enquanto Bob Prince fez apenas 5 faixas desse game, Lee Jackson fez 29. E cá entre nós, Bob Prince não era músico, e sim advogado. Para mim, Lee Jackson é um verdadeiro bruxo nos instrumentos musicais. E se Michiru Yamane, compositora de Castlevania, é uma feiticeira quando o assunto é música de videogame, Lee Jackson é Gandalf. E esse foi Rise of the Triad, um jogo esquisito, ridículo, porém muito cativante e único, até mesmo para os dias de hoje. Ele pode não ser um jogo perfeito, muito longe disso, mas música, visual e gameplay e carisma elevam esse game de ser apenas uma peça esquisita do passado e o torna em um cult classic que vale a pena conferir. Eu nem sei porque alguém jogaria isso, Doom 2 é tão melhor.